Aí a gente pode falar rapidamente de alguma coisa de acústica, de ondas sonoras. Lembrar que ondas sonoras estão aqui, né? Onda sonora é um exemplo de onda mecânica longitudinal. Então, onda sonora é onda mecânica longitudinal. Essa onda longitudinal, só para fixar aqui, né? O que significa uma onda longitudinal? É aquela que vibra na mesma direção em que se propaga. Então, a onda, vamos ver assim. A onda se propaga e vibra na mesma linha. Vibra na mesma direção. Uma onda transversal é aquela que vibra numa direção transversal, né? Então, a onda longitudinal, ela vibra na mesma direção que se propaga. Tanto que nem dá para polarizar isso, né? Porque só tem uma direção de vibração, que é a mesma da propagação. Tá bom? Por isso que não dá para polarizar ondas sonoras. Certo? Mas tá aqui, onda mecânica longitudinal, a vibração é a mesma da propagação. Veja que para produzir essa... Eu vou ter que vir para cá, né? Eu não vou conseguir me afastar muito aqui. Para produzir uma onda como essa, eu vou perder o foco. Para produzir uma onda como essa daqui, o alto-falante tem que se mover para longe e para perto. Onda longitudinal, que vibra para longe e para perto, propagando a onda para longe, enquanto vibra para longe e para perto. Tá? Tanto que as caixas de alto-falante se mexem assim, né? Certo? Você deve ter percebido isso, com certeza. Então, essas ondas sonoras, elas apertam e soltam o ar, elas comprimem e soltam o meio. E essas compressões e rarefações se propagam no ar, por exemplo, produzidas aqui num instrumento musical, elas se propagam no ar, essas frentes de onda aqui, vão chegar num ouvinte, no receptor. O nosso sistema auditivo, ele vai direcionar essas ondas de pressão aqui para o canal auditivo. Esse canal auditivo aqui tem uma membrana no finalzinho dele, essa membrana se chama tímpano, e essas ondas, essas vibrações vão bater no tímpano e o tímpano vai absorver parte dessas ondas. Ao absorver parte dessas ondas, o tímpano ele se movimenta e vai movimentar um conjunto de ossinhos cartilaginosos aqui, que vai mexer, apertar e soltar umas melequinhas aqui. Aí essas melequinhas aqui, ao apertar e soltar, essas células vão produzir ali um potencial elétrico, vão transformar essa vibração, né, vão copiar essa vibração eletricamente, e esse pulso elétrico é amplificado e mandado através do nervo auditivo para o cérebro. Vai conduzir essa mensagem de vibração eletricamente para o cérebro, certo? Então, tá aí. É assim que funciona basicamente a nossa percepção sonora. É importante a gente lembrar também que existe um espectro sonoro de frequências, e nesse espectro sonoro existe uma região em que a audição humana capta. Tá? Então, a audição humana capta, por exemplo, vibrações de 20 até perto de 20 mil Hz. De 20 até perto de 20 mil Hz. Antes, ou seja, frequências menores do que 20 Hz, 20 vezes por segundo, tem a região do infrassom e depois tem a região do ultrassom. Manda ver no print aí também. Tá? É só dar o pause no vídeo e mandar ver no print. Beleza? Esse é o espectro sonoro. A audição humana entre 20 e 20 mil Hz. Antes é infrassom, infra de antes abaixo, ultrassom acima, certo? Da audição humana. Beleza? Então, o som ele tem duas propriedades principais. Tá? Essas duas propriedades principais aqui são altura e intensidade. Então, essas duas propriedades perceptivas de altura e intensidade estão relacionadas com determinadas grandezas físicas. A altura de um som está relacionada à frequência e que nos torna capaz de diferenciar um som grave de um som agudo. Então, sons graves são de menores frequências, sons agudos são de maiores frequências. Qual é a diferença entre um som alto e um som baixo? Tá? Então, ó, um som alto é um som agudo. Som alto é um som agudo. Um som baixo é um som grave. Inclusive, um instrumento, né, que faz notas graves na música é o baixo ou contrabaixo. Ele tem preferencialmente ali a produção de notas mais graves. Tá? Então, o instrumento baixo ou contrabaixo, ele produz notas mais graves. Certo? Então, isso é altura, é um som baixo. Mas um som baixo, um som alto, é diferente de um som forte e de um som fraco. E isso a gente faz confusão no dia a dia. Porque a gente diz, aumenta o volume, diminui o volume. Deixa o som, esse som está muito alto. Na verdade, esses termos que a gente utiliza no cotidiano, aqui eles se confundem. A gente tem que tomar cuidado. Porque a diferença entre um som fraco e um som forte está relacionada com a grandeza física chamada de amplitude, essa é a grandeza física que está relacionada aqui, e a propriedade de percepção é a da intensidade. Então, a intensidade do som vai diferenciar para nós um som forte de um som fraco. Certo? Sons fortes é a pessoa gritando, som fraco é a pessoa falando bem fraquinho. Tá? Que é o que a gente chama no dia a dia de alto e baixo. Né? Mas cuidado, alto e baixo aqui na física está relacionado à frequência. E as frequências estão relacionadas, por exemplo, às notas musicais. Então, uma nota mais alta, a pessoa consegue cantar, atingir notas mais altas. Quem tem aí algum tipo de intimidade com música, até se quiserem colocar aí os instrumentos que tocam, tá? Quem tem intimidade com música já está acostumado a usar esses termos, porque no meio da música a gente utiliza. Né? Aumenta o tom, né? Um tom mais alto. Toca essa música num tom mais alto. É um arranjo que vai aumentar as frequências das notas musicais que estão sendo tocadas ali. Toca num tom mais baixo, né? Baixa o tom aí pra mim, baixar o tom. Então, são termos musicais que no meio da música a gente já se acostuma a utilizar esses termos, certo? E é tocar mais forte ou tocar mais fraco, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque aqui a gente pode confundir com esses termos que a gente utiliza no cotidiano. Beleza? Ó, a galera ali, o Jonathan toca contrabaixo. Contrabaixo, certo? Produz notas mais graves, né? Faz o bom, 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 certo? Contrabaixo, tá? Qual é a diferença aqui, ó? Pra quem não tem um ouvido musical muito apurado, não tem muita intimidade com música, a gente pode aqui, eu vou tentar ajudar vocês, tá? Quem não tem um ouvido assim, musical muito apurado, não tem essa afinidade, os sons graves, eles são sons mais grossos, mais aveludados, a gente tem essa sensação. Quando comparados com sons mais agudos, são sons mais fininhos. Então, os sons mais fininhos são sons mais altos, de mais alta frequência. É isso. Essa é a diferença entre um som grave e um som agudo, beleza?
Claro que a gente pode também diferenciar um som grave e um agudo entre já sons agudos, ou seja, a gente está fazendo aqui uma comparação relativa. Tá? Então tem uma galera aqui tocando, nossa, tem uma galera boa aqui tocando, meu Deus, saem muitas bandas aqui, hein? Contrabaixo, bateria, teclado e voz, galera cantando, a Sofia canta, hein? Violino, violão, a Nicole só toca o terror mesmo, tá valendo, toca piano, na voz tem isso, né? Sim, na voz tem isso também, eu não lembro aqui qual é a classificação vocal, tá? Mas é contralto, baixo e não lembro o nome do outro. Contralto eu acho que é o médio, né? Baixo é os caras que fazem aquela voz assim, né? E tem o... não lembro o nome. Não lembro o nome. Se alguém souber aí da classificação vocal, eu não lembro mais, tá? Muito tempo que eu não estudo música. Teclado, violão, flauta transversal, piano, me ensina guitarra aí, ó, tem a galera tocando guitarra. Não toco nada. A outra ali só tocava terror, muito bom. Porque pode quebrar os vidros com a voz. Esse é um efeito da ressonância, né? Saxofone, olha aí. Violino, demais. Soprano. Show, show, obrigado. Soprano, que atinge notas mais altas, né? Soprano, contralto e baixo. Acho que essas são as 3 classificações básicas, né? Soprano, cadê? Soprano, contralto, tenor e baixo. Tem o tenor ainda. Tem outras classificações, legal. Pô, show demais, galera. Pô, muito bom de ver que a galera continua também tocando bastante. Aí uma galera tocando bastante instrumento, hein? Pô, toca o sax alto. Fala assim, incomoda os vizinhos, né? Cadê os bateristas, né? Pô, a nossa banda precisa de um baterista. Vamos fazer uma banda de estratégia aí, pô. Beleza? Tá aqui a diferenciação. Som forte, som fraco, som grave, som agudo.